Bem, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre áreas técnicas, tá? Um assunto muito importante quando você quer preservar as áreas úteis da sua edificação para que elas não sejam ocupadas por qualquer outro tipo de utilidades, como, por exemplo, ar-condicionados, casa de gás, etc. As infraestruturas são necessárias e para que a necessidade da arquitetura seja atendida, essas áreas técnicas precisam ser bem pensadas no projeto para que depois não fique uma arquitetura linda com um ar-condicionado pendurado na fachada, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu estou dando um exemplo agora, mas vamos falar sobre vários exemplos positivos e negativos aqui nessa aula, tá? Então vamos falar sobre áreas técnicas. É um tema muito importante, mas que muitas vezes falta ali a atenção do arquiteto ou dos engenheiros que estão trabalhando nos projetos para atentar para esse item tão importante. Vamos lá então. O que que é, né? Que seria uma área técnica, tá? Ela desempenha, é um espaço, né? Claro, e ela desempenha um papel fundamental no controle de sistemas da edificação. É uma área no imóvel responsável por alojar equipamentos, tubulações correspondentes aos principais conjuntos operacionais. Aí entra gás, ar-condicionado, lavanderia, etc. Tá? São alguns exemplos: gás, água, caldeiras. Isso aqui, se a gente falar numa arquitetura maior, então nós estamos falando de um prédio, tem a casa de máquinas para aquecimento de água, algumas realidades que em regiões não são tão necessárias, mas em outras são necessárias, então você tem que analisar onde o projeto vai ser implantado, para ver quais infraestruturas serão necessárias, né? Isso é muito importante. Mesmo que você não more na região, tem como se informar. Olha, a região que tem ali períodos bem definidos, né, primavera, verão e no inverno é muito rigoroso, você precisa ter um sistema de aquecimento, geralmente não apenas da água, mas também calefação, tá? Em algumas regiões do Brasil, inclusive, tem sistemas de calefação e precisa ter os equipamentos necessários para fazer essa calefação, tá bom? Pode estar localizada no último andar, ao ar livre ou até em cada unidade habitacional. Não é muito da nossa realidade, mas alguns sistemas de pressurização de água, por exemplo, né, água fria mesmo, elas são localizadas no subsolo em alguns países. Então, um exemplo é o Empire State Building, por exemplo, né, é famoso, uma edificação famosa. Ela tem uma casa de máquinas no subsolo, em um dos subsolos, né, que faz o aquecimento da água, que faz a pressurização da água para abastecer todos os pavimentos. Em particular, tem alguns pavimentos em algumas edificações que são intermediários, né? Tanto por uma função estrutural e como também por uma função de utilidades. Tem reservatórios, vamos dizer, no meio da edificação, tá? Então, uma edificação de 100 pavimentos, por exemplo, lá no 50º andar vai ter um reservatório, né? Tanto para equilibrar pressões, como também para dar estabilidade na estrutura. É uma das soluções que o engenheiro calculista utiliza, por exemplo, tá? Na maioria das vezes, se apresenta como uma varanda exclusiva para uma utilidade, a instalações de uma condensador de ar, por exemplo, né? Então, varandas que não são acessíveis para os usuários e sim sendo utilizadas como áreas técnicas, tá? Vantagem de você sempre pensar nessa questão de áreas técnicas. Primeiro, a economia de espaço, né? Ela permite que você acomode esses sistemas mecânicos, elétricos, de encanamentos e de outros específicos, né, para cada edificação, liberando áreas valiosas nos andares abaixo para ser útil, né, vamos dizer assim. Então, eu evito de utilizar áreas mais nobres da edificação para algum tipo de infraestrutura, certo? Se você pensa bem em todas as áreas técnicas, quais vão ser compartilhadas, quais vão ser individuais, eu consigo dar uma maior otimização para a área útil, que é aquela área que é vendida, né? É a área que nós chamamos de vendável, que a gente vai vender aquela determinada área. Facilidade de manutenção, cara, gente, um arquiteto e engenheiros que pensam na manutenção estão cada vez mais raros e mais disputados no mercado de trabalho. E quando eu falo disputados, eu quero dizer por empreendedoras que são clientes recorrentes. Então, por exemplo, uma empresa que lança empreendimentos imobiliários, ela sempre vai precisar de arquitetos.
E ela vai preferir, claro, o arquiteto e também o engenheiro, né, para a parte estrutural e parte de instalações, vão preferir aqueles profissionais que resolvem os problemas de manutenção a longo prazo, para que a empresa não seja incomodada pelos inquilinos depois. Então, pensar na manutenção é também pensar no cliente, principalmente aqueles bons clientes que são recorrentes, tá? Então, com os sistemas descentralizados, por exemplo, né, de refrigeração, de aquecimento, é feito tudo em um único espaço. Então a manutenção ela pode ser facilitada nesse caso, porque todas as máquinas, todos os sistemas estão em locais concentrados. Facilita a manutenção, não é verdade? Ao invés de eu ter que estar entrando em cada unidade habitacional, por exemplo, num prédio, eu vou num local só e faço a manutenção. É óbvio, tem que se analisar, junto com um profissional de cada instalação, qual a viabilidade de a gente reunir vários pontos de refrigeração, vou usar como exemplo, para fazer uma refrigeração central, por exemplo, o sistema de chillers, a gente vai ver aqui, né? Então, quando que isso vale a pena, né? Quando que é interessante eu utilizar um sistema central ou não, né? Já adiantando, o sistema central geralmente está atrelado a ambientes em que eu tenho o ambiente ou está funcional, disponível para ser utilizado ou não. Então é como se fosse uma chave liga e desliga. Hoje, com os equipamentos mais modernos, né, nós conseguimos, por exemplo, usar sistemas centrais de refrigeração, troca de água gelada, por exemplo, com unidades individuais em cada ambiente. E aí o equipamento externo ele fica responsável por vários equipamentos dentro da edificação. E quando o equipamento liga, ele vai aumentando lá a sua potência de uso naquele momento, tá? Então, depende muito da tecnologia que vai ser utilizada. Então, só para frisar, quando é que um equipamento central é interessante? Exemplo, um shopping center. Você não vai ter 5 lojas funcionando e as outras 40, as outras 80 lojas fechadas. Não, né? Então, ou o ambiente total está refrigerado, ou não. Não é verdade? A grande maioria é assim que funciona. Ou seções, né? Locais distribuídos em seções do shopping. Então, você vai ter um equipamento só para refrigerar aquele ambiente gigante, que vai estar ou ligado ou desligado. Não existe, é claro, tendo algumas variações também de temperatura. Mas você pode ter um shopping aberto ou fechado. E se ele estiver, por exemplo, aberto para 5 lojas ou um cinema, o sistema de refrigeração vai ter que estar ligado, ou parcialmente ligado. Já, por exemplo, em apartamentos, né, em prédios residenciais, aí a individualidade do uso é quem vai demandar, né, se o equipamento vai estar ligado ou não. Então, muitas vezes, no máximo, vai usar um sistema VRF, que é um princípio de uma máquina externa atendendo mais de uma máquina interna, tá certo? É bem mais simples, né? Não é um duto central, mas já economiza espaço na área técnica, ok? Então veja, dependendo do uso, da necessidade, eu posso ter máquinas para cada conjunto ou uma individualização com dutos de refrigeração, por exemplo, tá bom? Então essa facilidade de manutenção é um item a se considerar. Controle de qualidade do ar, por exemplo, entra também, né, na manutenção. Muitas lajes técnicas, né, são equipadas com sistemas de ventilação e filtragem de ar, o que ajuda a manter a qualidade do ar nos ambientes abaixo daquela laje, certo? Quando eu falar abaixo aqui, pode ser também no mesmo nível, tá? Não quer dizer que tenha sempre que estar acima, não. Vantagens, mais ainda, segurança contra incêndio, tá? A laje técnica é projetada para ser segura e resistente, minimizando o risco de danos aos incêndios ou incêndios aos sistemas elétricos e mecânicos. Você coloca uma máquina longe da área habitável, né? Uma máquina elétrica, uma máquina com gás, por exemplo, ela fica mais distante dos usuários. Isso significa segurança. A casa de gás é uma área técnica, por exemplo. E tem até legislação. A casa de gás tem que ficar num ambiente ventilado, fechada sim, mas de uma forma ventilada, né? Que proporcione ali uma individualização do ambiente habitável para o ambiente da casa de gás, certo? Então é importante levar em consideração isso.
O isolamento acústico, coloquei uma referência aqui, por exemplo, para vocês, né, se vocês quiserem pesquisar depois, que é, vamos dizer assim, a laje técnica, o ideal é que ela fique distante da área usual, da área útil, para que, quando a máquina estiver ligada, quem é que faz mais barulho? É a máquina interna ou é a externa? Externa, óbvio, né? Vai fazer aquela troca de calor. Então, ela tem um barulho envolvido ali. Se a laje técnica for bem dimensionada, tanto em espaço quanto em localização, os prejuízos no conforto, né, na parte acústica para o usuário vão ser também menores, tá bom? Olha só isso daqui. A falta de planejamento de uma área técnica impacta pesadamente numa arquitetura, né? A composição externa, né, da volumetria foi completamente perdida nesse caso. Então aqui são exemplos que você, vamos dizer assim, se você não tomar partido disso, em todas as arquiteturas vão ocorrer, porque ninguém vai ficar sem uma refrigeração, sem um sistema de refrigeração. Aí você vai deixar na mão do engenheiro executor, de quem está executando, que nem sempre é um engenheiro, né, diga-se de passagem, que vai tomar a decisão de deixar aquilo ali aparente ou tomar alguma medida para encontrar uma laje técnica disponível. Vai estar lá no telhado, como é que vai fazer isso? Existem restrições. Uma máquina interna, ela tem que ser interligada com a máquina externa através daqueles dutos de gás, né? Os dutos de cobre. E existem limites para a distância e para a diferença de nível entre essas duas máquinas. Então, um prédio, por exemplo, de 3 andares, a partir de 3 andares já fica um pouco complicado. Você perde eficiência em colocar uma máquina externa lá no telhado. A máquina que está no térreo vai ter uma distância muito longa, tanto distância de tubo como também desnível. E isso vai diminuir a eficiência do funcionamento daquela máquina, certo? E sem falar no prejuízo estético, né? Eu sou engenheiro, mas os arquitetos são os primeiros que devem se preocupar com a poluição visual das suas edificações, né? Da sua volumetria, não é verdade? Então, áreas técnicas tanto para sistemas hidráulicos, descidas de água, descidas de drenagem, por exemplo, esgoto, etc., como também para infraestruturas como gás e refrigeração, é um item importantíssimo para você garantir a segurança da sua proposta arquitetônica, a garantir que ela seja respeitada, tá bom? Aí aqui é só mostrando que tem áreas técnicas, existem algumas gambiarras, né? Vamos dizer assim, a velha gambiarra. A área técnica sem proteção, a máquina ficou exposta e aí decidiu-se colocar um elemento, um brise ali para poder esconder. Há quem diga que isso ajuda e há quem diga que isso faz poluir mais ainda, com mais um elemento a fachada. É questão de gosto, de interpretação, né, e etc. Já do lado direito aí você vê uma laje técnica que não tem acesso seguro a ela não tem nenhum guarda-corpo, né? Ela fica exposta, então prejudica a fachada do mesmo jeito. E ainda nós temos um exemplo aqui de um cidadão que colocou o ar-condicionado pendurado lá de fora de qualquer forma, né? Prejudicando manutenção e estética do prédio da mesma maneira. Então, olha só o que a falta de um planejamento, de pensar, parar e pensar como aquilo vai ser edificado, causa numa arquitetura, né? No uso dela, tá? E isso está atrelado ao nome do profissional, do arquiteto, do engenheiro, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, os principais tipos de sistema de refrigeração, que são os que ocupam mais a área técnica, que vocês vão ter que se preocupar, tá bom? Ó, inicialmente, existe o cassette split, né, que é aquele tipo de ar-condicionado que ele tem uma máquina interna e tem uma máquina externa, né? A evaporadora fica na parte interna e a condensadora na parte externa para fazer essa troca de calor. A interligação entre elas é feita por uma tubulação. E aí eu tenho aqui várias possibilidades, só para vocês entenderem, tá? No sistema convencional, cada evaporadora atende a uma condensadora. Então, para cada máquina interna, tem uma máquina externa. Essa é a mais comum. É interessante você entender como o seu cliente vai utilizar. Se o poder aquisitivo ou a proposta do seu cliente é de utilizar o sistema convencional, show de bola. Então você vai ter que dar mais espaço nas áreas técnicas. A sua área técnica vai ocupar mais espaço.
Se o sistema é o VRF, ele é o mesmo padrão de máquina interna, porém a máquina externa ela consegue atender várias evaporadoras ao mesmo tempo. 2, 3, tá? Alguns até mais. Então, eu tenho ali uma máquina com uma placa diferente, uma placa de circuito diferente, que vai receber ali a demanda, entre aspas, né? Qual máquina está ligada, vai entender quantas máquinas estão ligadas e trabalhar a potência adequada para cada uma delas. Sem falar que as tubulações, existem alguns elementos nas tubulações que são um pouco mais específicos para o VRF, tá bom? E é óbvio, a manutenção e a mão de obra de montagem é maior, é mais cara no VRF. O ponto positivo do VRF é que esse sistema economiza área na laje técnica. Eu tenho muito mais máquinas externas do que muito mais máquinas internas do que máquinas externas, ok? Então economiza a área da laje técnica. Sistema inverter, né, é um sistema que é um funcionamento universal, que eu posso ter o sistema VRF, posso ter no sistema convencional, que economiza energia. Vale a pena a gente estar atrelando isso, porque nós estamos em um momento em que todas as profissões devem pensar na sustentabilidade dentro do seu trabalho, do seu ramo de trabalho. Então, quanto mais você sugerir ou trabalhar com o sistema inverter, melhor, porque ele vai ter um consumo de energia menor, né? Então, consequentemente, ao longo da vida útil, é menos energia consumida, menos carbono emitido, etc. Tá bom? E existem aqui alguns estudos de casos negativos, onde a máquina que era para estar em uma área técnica não teve o seu espaço garantido. Então ela vai ser colocada em algum lugar, como eu disse. Se a arquitetura não pensou, olha, vai colocar essa máquina em algum lugar de qualquer jeito, porque calor ninguém vai passar. Gás, sem cozinhar ninguém vai ficar. Aquecimento, sem aquecimento ninguém vai ficar. Morrer de frio não vai. Então sempre vai ser prejudicado a utilização, o layout, a volumetria, ok? Então aqui, por exemplo, exemplos negativos, né? Eu tenho uma varanda útil aqui, ó, ocupada por uma máquina. Aqui eu tenho uma fachada, pode ser a fachada posterior, né? Não voltada para a rua. Tudo bem, não deixa de ser um problema, que a manutenção aqui está prejudicada, né? E com certeza vai ficar mais cara. Aqui eu tenho um elemento de fachada, não tem nem como ser nos fundos, né? Eu tenho um elemento de fachada sendo impactado pelas máquinas, né? E, além do mais, né, você tem manutenção também prejudicada que está no local alto. Então, veja, isso provoca várias sequências de um projeto que não tem uma área técnica bem dimensionada, causam vários problemas ao longo da vida útil da edificação, inclusive problemas para a própria arquitetura, né? Aqui, ó, exemplos negativos disso daqui, tá? Poluição visual aqui nessa imagem da direita. Na imagem central, você vê o risco durante a manutenção. Mas, Paulo, a manutenção deveria ser feita igual como está fazendo na máquina esquerda. Correto. Essa pessoa aqui, para se manter segura, trabalhar seguro num local desse, num local inadequado desse, ele precisa de vários equipamentos de segurança e treinamentos. Você acha que esse custo com treinamento, equipamentos, tem que ter um balancinho, tem que ter, enfim, vários equipamentos e procedimentos de segurança? Quem é que você acha que indiretamente vai pagar por isso? O usuário. Ou seja, é um custo a longo prazo. Não pensar na manutenção é um custo a longo prazo, tá bom? Tanto um custo que pode causar problemas de risco de vida, né? Como também financeiros, tá bom? E aqui exemplos, né, mais, vamos dizer assim, adequados, que facilitam um pouco mais. Olha, essa casa aqui de cima, mesmo que ela não tenha uma área técnica com fácil acesso, né, em níveis mais baixos, beleza, colocou na cobertura. Mas eu tenho aqui, olha, o telhado finalizou, tem uma calha aqui, e essa aqui é uma laje dedicada à manutenção. O pessoal da Sky, o pessoal do ar-condicionado, vai tudo ali para cima, né? E aqui ainda tem um errinho, ó. Esse equipamento aqui faltou espaço, ou seja, a área técnica foi dimensionada, mas em tamanho subdimensionado.
Ah, Paulo, e como é que eu vou saber qual o tamanho que eu tenho que dedicar para minha área técnica? Gente, quantos cômodos refrigerados você vai ter? Qual é o pior caso aqui, ó? Qual é o pior caso de solução que vai ocupar maior espaço? É o sistema convencional, não é? Pronto. Você tem a informação para ir num PDFzinho da LG, um PDFzinho da Samsung, de qualquer marca, e ver qual é o tamanho dos equipamentos que vão ocupar aquele espaço ali. Você tem a quantidade, o manual é uma informação pública nos sites, e todo fabricante disponibiliza, e o tamanho dela vai gerar ali, né? Um tamanho vezes a quantidade, você vai gerar um espaço necessário. E uma das soluções é você colocar suportes quando a laje técnica está bem protegida, tipo uma placa em banda alta, né, para esconder, ou o desnível da edificação provoca esconde naturalmente ali aqueles elementos. Você pode colocar empilhados, né? Então, a máquina na região mais embaixo e outras máquinas um pouco mais em cima, tá bom? Olha só aqui, essa manutenção aqui de cima, desculpa, da esquerda, essa manutenção aqui da direita, embaixo do telhado também, lembrando, a ideia é trocar calor, então você não pode deixar num espaço confinado. Tem muita gente, bota junto com a caixa d'água, aí quando você vai ver a caixa d'água de fibra, né? Ela está completamente fechada, sem ventilação, né? Sem ventilação nenhuma. Aí quer colocar uma máquina que vai esquentar, trocar calor lá em cima, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito quente naquele ambiente quando a máquina começar a funcionar e ela não vai ter um ar mais frio para trocar calor com a máquina interna. Aí o ar-condicionado não gela, tá certo? Então é muito importante esse tipo de observação, tá bom? A área técnica na posição e no tamanho certo. Shafts, vamos falar de shafts. Ah, Paulo, a área técnica não é só aquela laje para o ar-condicionado, não, e casa de gás. Não, o shaft também é uma área técnica coberta dentro da edificação, que é muito importante, tá? O shaft, basicamente, é uma coluna vertical, um espaço destinado a passar utilidades. Instalações de esgoto, de elétrica, de água, telefonia, enfim, várias utilidades, né? De forma vertical. Então você tem que deixar um espaço que dentro desse espaço vai ter furos nas lajes, de cima a baixo, provocando ali uma possibilidade de descer e subir tubulações. Alimentar a caixa d'água, para descer a água da caixa d'água e alimentar os apartamentos, enfim, tá? E os shafts eles podem ser hidráulicos, elétricos, shafts de ventilação, né, ou dutos de ventilação, tá? Isso tudo é considerado área técnica, tá? Aqui, por exemplo, ó, um pouco, né, do que é o shaft. Então eu tenho aqui, por exemplo, nesse projeto, tenho ventilação da escada, olha só, perfeito. Muitos projetos, né, não tem ventilação nem de escada e nem do estacionamento. Porém, pelo menos nesse corte, tá? Pode ser que nesse projeto tivesse o shaft, mas não apareceu aqui no corte. Nesse projeto de arquitetura, não tem essa área técnica que desce com as tubulações. E lembrando, o corte é exatamente para mostrar isso, né? Então, a ausência dele em um dos cortes, né, já indica que não foi pensado para aquilo, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, sabia que a área de elevadores, né, o fosso de elevador, é considerado uma área técnica que deve ser dimensionada. Ah, eu tenho um elevador, eu tenho um bloco que eu peguei num projeto de um tamanho de elevador. Ele tem que ter aqui, estou dando exemplo, 2 por 2. Beleza, mas a quantidade de pessoas é a mesma? O fabricante é o mesmo do exemplo que você pegou? Porque se não for, essa é uma área técnica que precisa ser dimensionada. Lembrando, a área útil do elevador não necessariamente é a área que você precisa deixar para que o elevador passe, porque existem espaços além daquela parede do elevador para as ferramentarias, para o trilho, para o freio, para o sistema elétrico e etc. Tá bom? Inclusive, lá no Instagram tem um vídeo, né, eu mostrando um elevador sendo montado. Aí você vê o espaço que tem além da área interna. Então é uma área técnica que você precisa buscar informações.
Seja com o fabricante, seja com o engenheiro que já tem essa experiência, seja com o arquiteto também que já tem essa experiência, né? Você tem que buscar essa informação, tá bom? Aqui eu gosto sempre de fazer, ao falar de áreas técnicas, sempre fazer um estudo aqui, tá? Olha só essas regiões. Eu tenho ali janelas que naturalmente são pontos de acesso para uma, por exemplo, uma área técnica, mas não necessariamente precisa ser uma porta, tá? Então, varandas que não são acessíveis para as pessoas podem ser áreas técnicas. Então, imagine uma varanda na janela de um quarto, uma varanda que tem peitoril e tudo, mas ela não tem a porta para o usuário do quarto adentrar nessa varanda, porque geralmente é uma varanda bem apertadinha quando nós falamos de área técnica. E lá eu tenho os equipamentos de ar-condicionado. Então, eu tenho acesso, mas aquilo não é uma área compartilhada de equipamentos com o usuário. Área útil, tá bom? Então, pode sim, eu tenho essa possibilidade. Vai mudar também um pouquinho a volumetria externa, né? Outra coisa, regiões aqui, ó, onde eu tenho áreas molhadas, né? Seja lavanderias, banheiros, chuveiros, cozinha, eu tenho que ter shafts, que são áreas técnicas, como eu falei para vocês, para que as tubulações possam descer a prumada, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um shaft muito interessante e outra. Inteligente também você colocar o banheiro, né, compartilhado. Eu tenho dois banheiros, coloca um banheiro de costas para o outro. Aproveita a tubulação, tá? Aproveita um shaft só para não ficar também jogando shaft para tudo que é lado da edificação, tá bom? Perdendo espaço, né? Então aqui, por exemplo, ó, tem um bem pequenininho, né? Mas ele está atendendo aqui lavanderia, cozinha, a cozinha, apartamentos muito pequenos, apertamentos. Eu tenho aqui a cozinha perto da lavanderia, exatamente para que esse shaft sirva para aquele uso. Agora aqui eu quero chamar a atenção para esse exemplo aqui, olha só a área técnica para ar-condicionado, esse item 3 aqui, minúscula, gente. Quantos ambientes eu tenho aqui que podem ser refrigerados, né? Eu tenho a sala, três quartos, né? Ou um escritório, sei lá. E aqui eu tenho, no caso, quatro ambientes que podem ser refrigerados. Essa área técnica cabe no máximo, e apertado, duas máquinas externas. Então veja o problema que já foi ali causado. Tem a janela, não posso pendurar, é pequena. Então veja que eu tenho ali uma insuficiência e rapidamente eu identifico isso. Eu não preciso gastar muito tempo do meu projeto, né, do meu desenvolvimento do projeto, pensando nessa área técnica. É basicamente o amadurecimento de você pesquisar uma vez, aqui cabem duas máquinas, cabem três máquinas. As máquinas geralmente têm, isso é verdade, tá? Geralmente elas têm entre 70 e 80 centímetros de altura e largura e uma espessura próxima ali de 30 a 40 centímetros, ok? Muito bem. Mais um estudo aqui de planta, olha só. Essa planta, ela tem algumas utilidades, são áreas técnicas bem interessantes, tá? Ó, vamos lá, shaft próximo de banheiro, ok. Eu tenho aqui mais shaft próximo do banheiro, ok. Mais um shaft aqui, ok. Esse ressalto preto aqui, ó, são os pilares. Então essa planta humanizada aparentemente já contempla alguns elementos de infraestrutura, né? Foi compatibilizado, show de bola, para não ter aquele susto. Vende um apartamento sem nenhum dente, quando chega lá é banheiro com dente aqui, banheiro com dente acolá, shaft, pilar, vai perdendo área útil, né? E aí o cliente depois pode reclamar, ó, você me vendeu outra coisa. Perdi aqui no total, somando tudo, perdi 1 metro quadrado, entendeu? Aqui eu tenho outro shaft. A área molhada aqui, ó. Essa área tem um shaft aqui que é bem duvidoso, né? Bem na fachada, projetado para fora. Então é bem complicado aqui a questão de manutenção. Já aqui, cadê o shaft daqui? Pode ser uma área aqui do lado, né? Nessa parte que geralmente não se coloca. Pode ser a área de hall, né? Então tem shaft aqui, mas não foi apresentado nessa planta, beleza. Tem shaft aqui também, tem um elevador privativo aqui, beleza, um shaft, vamos dizer assim, tá tudo muito bem. Mas quando eu chego aqui no terraço, na área útil que aparentemente aqui ela é integrada, é uma varanda integrada, né, fechada com vidro. Olha só aqui onde é que estão, inclusive
identificadas pelo arquiteto, né, ou por quem fez aqui esse design, né, pode não ser o arquiteto, ok? As máquinas em uma área compartilhada, gente. Uma área compartilhada aqui, ó, com uma área útil, uma área nobre, que é a varanda gourmet, que é o living, certo? Então veja que prejuízo. Quando ligar essas máquinas aqui, o barulho, a sensação térmica, a ventilação que vier dessa varanda pode jogar esse ar quente para dentro do ambiente. Só prejuízo, né, gente? Um ambiente que parece ser sofisticado teve uma falha. Então não se vai colocar não vamos colocar esses ares aqui. E aí onde é que eu vou colocar? Numa área técnica individual lá no hall? Pode ser. Mas lembre-se que a distância da máquina interna para a máquina externa é uma problemática a ser observada. Entendem? Estou fazendo aqui alguns estudos de caso para vocês irem maturando. Ó, isso daqui é interessante eu observar, aquilo dali também. Então vejam que uma planta que tem muita área técnica, se preocupou com a área técnica aqui, mas negligenciou outras, né? Então é importante a gente ter esse amadurecimento. Vamos ver mais uma. Eu tenho aqui, ó, shafts, que são áreas técnicas, ok? Muito bom. Aqui perto da cozinha, área molhada também. Bom, churrasqueira tem a ventilação aqui, mas eu não estou vendo o shaft. Mais uma vez, o hall pode estar aqui? Pode. O hall pode estar aqui para, vamos dizer, tem um shaft aqui dentro do hall, né? Beleza, então vamos deixar passar essa. E as máquinas, elas estão aqui, ó. As máquinas de ar-condicionado, representadas numa planta harmonizada, né? Ambientada. Então veja, existe ali uma preocupação com as instalações. Foi colocada aqui na frente. Tudo bem. Aqui é uma sacada aberta. Tudo bem. Né? A máquina está um pouquinho, vamos dizer que está um pouquinho separada, né? Mesmo assim, ela ainda está muito próxima de uma área nobre, que é a sacada. No caso aqui, uma varanda gourmet, na verdade, né? Então, existe um risco de isso causar uma atmosfera aqui, apesar de ser aberto, né? Dependendo de onde vem o vento nessa edificação, de deixar aqui uma atmosfera muito desconfortável. Eu já tenho aqui a churrasqueira que tem uma incidência de calor. Vamos dizer que a fumaça não fica aqui porque o duto está ventilado, beleza. Mas a temperatura dessas 4 máquinas, 5 máquinas, pode criar uma atmosfera aqui. Tá vendo o cuidado que é interessante? Então coloca longe dessas áreas úteis, gente. Tanto pelo barulho quanto a sensação térmica, tá bom? Aqui mais ó, um pouco mais, vamos dizer assim, mais sofisticada, né? Grande varanda aqui, ó, nessa área. Beleza, eu tenho shafts, as áreas estão, vamos dizer assim, áreas técnicas, né? Necessárias estão aqui, tá bom? Show de bola, tá bastante, inclusive, né? Então, eu tenho uma preocupação, né? Eu já tenho alguns projetos aqui, com certeza, tem alguns aqui também, tá? E aí eu fico olhando, é a refrigeração dessa arquitetura, né? Desse uso, onde é que ela vai ser feita? Cadê as máquinas? Então aqui provavelmente eu tenho muita infraestrutura já dimensionada, mas o sistema de refrigeração aqui eu tenho que dar uma distância muito longa da parte interna para a parte externa, porque o local que eu tenho para colocar as máquinas aqui nessa arquitetura, né, ela vai ser aqui atrás, ó. É um apartamento por andar, né? Então isso, vamos dizer assim, é um ponto positivo. Ninguém vai ter acesso a essa área técnica nos fundos. Mas eu tenho a questão da distância, né? Daqui, ó, a tubulação vai ter que fazer todo esse encaminhamento, ocupando espaço no rebaixo do forro e edificações verticalizadas. O rebaixo do forro é um problema por questões de conforto e economia, né? Porque para a empreendedora, quanto mais alto o prédio é, mais custo. Então você tenta baixar o máximo possível dentro do conforto que foi buscado ali pelo arquiteto, né? Então é importante pensar nesses itens, tá? Distância, conforto, com proximidade com áreas mais úteis, né? Então é importante pensar nisso, tá? Aqui agora algumas soluções. Ó, área técnica com um telhado inclinado, né? Uma laje oculta. Bem interessante essa solução. Muito interessante. É como se fosse ali
É uma solução de platimbanda, porém utilizando aqui o telhado inclinado, né? Então é bem interessante essa solução aqui, tá? É difícil a gente ver essa solução. Se você quiser colocar no seu portfólio para utilizar um dia, você tem ali uma facilidade de acesso por algum alçapão no forro e ter acesso a essa área para sistema de aquecimento de água, placas solares e sistema de refrigeração, beleza? Aqui, em grandes edificações, principalmente comerciais, né, nós temos a utilização de sistemas centrais. Na grande maioria, hoje em dia, a gente usa chillers, né, que usa um fluido, pode ser álcool, pode ser água, é um líquido, né, qualquer tipo de líquido, para fazer a troca de calor do ambiente externo para o ambiente interno. Então, vocês vão ver essas máquinas no telhado, né, e dutos vão levando através dos shafts ou ar através de dutos ou água gelada para fazer a troca, né? A água gelada vai lá, refrigera tudo e volta uma água mais aquecida para ser refrigerada por esses equipamentos aqui. Então existe essa convergência, né? Aqui na esquerda, por exemplo, ó, são equipamentos com dutos. Então é o ar que está sendo colocado aqui nessas câmeras, né? Nesses encaminhamentos. E aí eu tenho rebaixo de forro, tem que ser dimensionado para conseguir ocupar, comportar esses dutos, os shafts também, por aí vai. Já aqui eu tenho tubulações, tá vendo? Ó, isso aqui é água gelada que está saindo do equipamento e tem duas tubulações geralmente, né? Tubulação de água gelada que vai e a tubulação que volta para ser refrigerada, tá bom? Então eu tenho aqui vários setores nesse prédio sendo abastecidos. Qual é o cuidado que eu tenho que ter já na arquitetura? Eu tenho que ter espaço lá em cima e identificação para que o calculista estrutural, eu enfrento muito isso aqui, né, que informações de soluções técnicas não chegam no projeto básico. E assim a gente não consegue desenvolver um projeto estrutural, né? Porque eu tenho que colocar o peso desses equipamentos, mas se não tiver identificado que ali é uma área técnica, eu vou colocar uma laje impermeabilizada para cobertura, entendem? Importantíssimo esse tipo de informação, tá? Aqui mais algumas imagens, né, de como esses equipamentos são. É basicamente um refrigerador gigante, tá, que faz troca de calor com os ambientes internos, seja por dutos, seja por outros sistemas que estão lá dentro, né, os chillers, para poder fazer a troca de calor, né, no caso usando água, por exemplo, água gelada que vai, depois retorna um pouco mais quente para ser refrigerada. Aqui é mais ou menos o procedimento, né, vamos dizer assim, o funcionamento. Eu tenho um reservatório interligado com o sistema de água do prédio para dar equilíbrio ali, né, na pressão, porque essa água em algum momento vai condensar, vai é, evaporar no sistema, né, não é 100% eficiente. E aí tem a bomba com o sistema de refrigeração que vai levar toda essa água para os fancóis internos. E aí esses fancóis internos fazem a refrigeração dos ambientes ou dos módulos, dos galpões, enfim, né? Qualquer seja o uso e o porte. E depois a água volta para fazer essa troca de calor novamente. Aí é reabastecida no sistema, e enfim. Aqui eu tenho interligação, por exemplo, com um sistema de tratamento de água. Não sei se é somente para refrigeração ou algum tipo de tratamento dessa água antes dela entrar no sistema. Afinal, nós estamos falando de um sistema que troca calor, tem que estar mais limpa, essa água não pode estar contaminada, tá bom? Aqui, ó, é o no telhado, tá? O equipamento no telhado. E aqui internamente você vê as duas tubulações que elas vão passando por todo o rebaixo do forro. E aqui fica importante a área técnica também, rebaixo de forro. Tem aula aqui na capacitação falando sobre rebaixo de forro, tá? Dependendo de onde você está trabalhando, o rebaixo de forro precisa ser dimensionado, porque olha o tamanho desses fancóis aqui, ó. Olha o tamanho desse equipamento. Olha o tanto de tubulação, incêndio, elétrica, alarme, água gelada, enfim, tanta tubulação que passa aqui. Eu preciso ter o espaço suficiente. Não pode ser como se fosse uma residência, 40 centímetros, 50 centímetros de rebaixo de forro e daí resolve. Não é assim, tá bom? Então nós vamos ter aula para falar sobre isso aqui na capacitação. Então eu tenho aqui um equipamento, por exemplo, ó, que é uma área, vai ocupar uma área técnica. Rebaixo de forro é uma área técnica, tá? Então veja, varandas para equipamentos de refrigeração, coberturas aí no caso para refrigeração também, shafts, elevadores, rebaixo de forro,
Tudo isso são áreas técnicas. Casa de gás, são áreas técnicas. A sua edificação, seu projeto, ele não vai ficar interessante se não permitir que todas as infraestruturas necessárias para a utilização da sua edificação sejam possíveis. Ninguém vai usar aquele ambiente se não tiverem essas infraestruturas. Ela não vai atender à necessidade para a qual ela foi projetada. Então é importante que o arquiteto tenha essa autoridade e principalmente a autoridade eu sei que todos conseguem. Muitas vezes falta realmente a atenção, é o empenho, é a dedicação durante a elaboração do seu projeto nesses aspectos pequenos. Deixa para a obra. E aí na obra tem prejuízo financeiro, tem prejuízo também funcional, tem prejuízo também arquitetônico, né, volumétrico. Então, tudo isso pode ser evitado com uma preocupação mais técnica no desenvolver do projeto. Aqui eu tenho casas de máquinas um pouco mais elaboradas, óbvio, eu estou trazendo aqui extremos, né, que o arquiteto, na grande maioria das vezes, vai necessitar estar em parceria na compatibilização desde o desenvolvimento do projeto básico, para que o profissional de refrigeração, por exemplo, dê a ele informações de espaço, qual o tamanho, qual o porte, qual a necessidade que eu tenho para esse equipamento funcionar, já que essa foi a proposta, né? Mais exemplos aqui. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Eu tenho a volumetria, uma platimbanda escondendo aqui todo esse ambiente. E olha que laje técnica bem pensada. Eu tenho aqui sistemas de tratamento de água, eu tenho sistemas de refrigeração central, provavelmente para as áreas comuns, aqui aparentemente é uma clínica, um shopping, alguma coisa assim. Eu tenho sistemas individualizados para lojas ou consultórios, por exemplo. É uma coisa maravilhosa você ver essa organização. E ainda, uma disposição de espaço para andar, para fazer manutenções em cada equipamento. Isso é uma área técnica bem dimensionada, tá? E como eu disse, você não precisa saber isso logo de cara no primeiro projeto. Entre em contato com profissionais que têm essa vertente, que têm essa experiência, tá bom? E olha só aqui como seria a laje técnica antes das instalações. É como se fosse uma grande calha, né? Uma gigante, calha gigante, impermeabilizada, com os ressaltos para colocar as máquinas em cima, tá certo? Toda com os equipamentos de drenagem, né? Os pontos de drenagem para que esses equipamentos deixem ali a sua condensação. Então, gente, isso é resultado de pensamento, pensar num problema que pode existir de manutenção, de ocupar espaço visual, né, e etc. E projeto é isso, projetar é isso, é você pensar nos problemas que podem acontecer e resolver eles antes da obra, entenderam? Então, essa é a nossa aula sobre áreas técnicas, vão ter outras, mas essa daqui foi para introduzir essa preocupação com áreas técnicas para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e um grande abraço. Valeu!